Vamos fazer contato com o professor da faculdade da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e cientista político, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, ontem saiu a nomeação no Diário Oficial da União do novo ministro do Turismo, o ex-presidente da Embratur, Gilson Machado. Também conhecido, inclusive, na web como sanfoneiro de Bolsonaro, por ter aparecido nessa função em algumas lives feitas pelo presidente da República. E chama atenção também o fato de do ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio ter o nome, inclusive, envolvido com o chamado escândalo do Laranjal, ter batido na trave ali na sua permanência várias vezes, mas no fim das contas foi demitido, ao que tudo indica, por conta de uma mensagem em grupo de WhatsApp em que criticava ali duramente Luiz Eduardo Ramos. Como é que você viu todo esse episódio, né, que tem aí várias nuances, mais um episódio do governo de Jair Bolsonaro, Nicoli? Bom, primeiro que toda essa situação é mais uma estratégia de Bolsonaro para desviar a situação do Brasil diante da pandemia, né? Então, reparem que na mesma semana em que nós estamos alcançando uma situação caótica nos hospitais no Brasil inteiro, o Bolsonaro zera os impostos para armamento, né? Compra de revólveres, munição e tudo mais. E outra maneira de também desviar a atenção do grande público é através dessa substituição do ministro do Turismo, né, que é o Marcelo Álvaro. Marcelo Álvaro perfeitamente poderia ter sido demitido em outras circunstâncias, em outras situações, em outros momentos, mesmo porque ele é o grande responsável pelo caso do Laranjal Mineiro, a gente não pode esquecer disso, quando de fato houve uma série de candidatas mulheres, né, que foram colocadas exatamente como candidatas para desviar dinheiro, capturar recursos públicos e financiar candidaturas, né, de outras figuras mais importantes do PSL. Bom, o resultado dessa história toda, qual que foi, né? É a ideia de que o Bolsonaro, então, está desviando mais uma vez a atenção diante do caos que a gente tem com as vacinas, em relação à superlotação dos hospitais, das UTIs, e então uma maneira de desviar a atenção do grande público, né, caso senão a gente estaria exatamente discutindo a pandemia, foi exatamente substituir o Marcelo Álvaro, né, pelo, pelo presidente da Embratur. Aparentemente, o presidente da Embratur deve ficar no cargo apenas como tampão até o início do próximo ano, que já está por aí, e o objetivo do Bolsonaro é construir e fortalecer suas alianças com o Centrão no Congresso. O grande objetivo de Bolsonaro para o início do ano, os dois grandes objetivos, quais são? Primeiro, conseguir eleger o presidente da Câmara. É fundamental para o Bolsonaro eleger o presidente da Câmara para evitar um processo de impeachment, ainda mais, né, com o crescimento das acusações contra Bolsonaro em relação ao Laranjal, em relação às rachadinhas, e provavelmente um desfecho no caso Marielle, né? E o segundo grande objetivo de Bolsonaro é conseguir promover suas políticas com aprovação do Congresso que são totalmente contra os direitos humanos, os direitos dos povos da floresta, contra o meio ambiente, enfim. O Bolsonaro, a ideia de substituir o Marcelo Álvaro no Ministério do Turismo é colocar alguém do Centrão no próprio ministério. Esse ministério é um ministério que movimenta muitos recursos pequenos, né, em pequenas cidades e tudo mais. O que tem de. Deixa eu arrumar aqui a câmera, que tem um reflexo estranho aqui, agora melhorou. Bom, então o que acontece? O grande objetivo de Bolsonaro é fortalecer sua aliança com o Congresso, primeiro para não ser derrubado, e segundo para conseguir, como diria o ministro do Meio Ambiente, passar a boiada, ou seja, as leis, todos os seus projetos que, como eu disse, vão contra os direitos humanos, contra as questões ambientais, entre outros elementos, né, que abrem o mercado brasileiro para o interesse internacional, promovem a desindustrialização, aumentam a quantidade de desempregados no país, enfim. É uma estratégia de Bolsonaro para reforçar o seu governo com aquela política do toma lá da cá que o Bolsonaro tanto criticava quando era candidato à presidência. Agora você citou essa questão da escolha do novo presidente da Câmara.
Anteontem, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, lançou a sua candidatura à presidência da casa. Ele conta com apoio justamente de Jair Bolsonaro e, segundo ele, conta com votos de PL, PSD, Solidariedade, Avante, PSC, PTB, PROS, Patriota e seu próprio partido, o PP, que daria aí uma soma de 170 deputados. Do outro lado, o grupo de Rodrigo Maia, que ainda não tem um candidato definido, inclusive tem encontrado uma certa dificuldade para definir esse nome, tem ali PSDB, MDB e também o próprio DEM, o partido de Rodrigo Maia. Como é que você vê essa disputa e como que ela pode ser central para o próximo ano do governo Bolsonaro? Você já citou a questão do impeachment, também da boiada, mas como que você vê a disputa e o atual nível agora, Nicoli? Bom, a questão toda é que essa articulação de alianças, né, contra ou a favor de Bolsonaro pode ser decisiva também para a eleição de 2022. Vencendo o Bolsonaro, né, aliás, vencendo o candidato Bolsonaro à presidência do Congresso, a tendência é que Bolsonaro consiga uma aprovação maior de leis, né, caso consiga formar uma maioria, e isso eventualmente pode produzir um desgaste da própria imagem do Bolsonaro. Afinal de contas, os anseios de Bolsonaro do ponto de vista econômico são totalmente contra os interesses populares, né? Privatizações, redução de direitos trabalhistas, enfim, aumento do desmatamento, né, e flexibilização das leis ambientais no Brasil, que são um exemplo para o mundo inteiro, mas o Bolsonaro, de alguma forma, destruiu essas leis, né? É bom que se diga isso, né? Eram leis que não revelavam uma política de governo, mas uma política de Estado, desde a época, diga-se de passagem, do Collor, né? É algo que chama realmente muita atenção. Então, esse é um viés que pode vir a ocorrer caso o candidato de Bolsonaro saia vencedor. No entanto, qualquer outro partido de centro-direita e até mesmo de esquerda que venha apoiar o candidato de Bolsonaro pode ter uma repercussão muito negativa da sociedade, né? Isso faz com que o Rodrigo Maia esteja tentando alcançar um nível de coalizão jamais visto nesse país, dentro do Congresso, tentando unir partidos que são de centro-direita, centro-esquerda, que é o caso do PSDB, do PT. Então, no Congresso começa a se formar, nas mãos de Rodrigo Maia, uma grande aliança, lógico, congressista, para evitar a vitória de um candidato à presidência do Congresso ligado ao Bolsonaro, né? Então, isso pode revelar o que pode ser as próximas eleições presidenciais. E me parece que aquela história que nós já tínhamos discutido já há algum tempo, desde a campanha de 2018, que não se trata mais de uma disputa entre direita e esquerda, mas entre civilização e barbárie, isso pode trazer a ideia de que Rodrigo Maia consigam tecer grandes alianças com grandes partidos, centro-esquerda, centro-direita, para evitar a vitória dos bolsonaristas, né? Eu acho que é isso que começa a se delinear aqui no Brasil e dentro do Congresso. Rodrigo Maia deixou isso muito explícito nessa semana, dizendo que Bolsonaro quer tomar o Congresso a todo custo, e palavras do próprio Rodrigo Maia, né, evitando um processo de impeachment e também para conseguir a aprovação das suas leis que são e projetos que são totalmente antipopulares e contra direitos humanos e questões ambientais, entre outros elementos. Então, o que se vê hoje no Brasil é uma tentativa de rearticulação dos partidos tradicionais contra os partidos nanicos. E, obviamente, que a questão toda é observar como que esses partidos nanicos, né, vão continuar ou não apoiando o Bolsonaro, né? Porque esses partidos, tradicionalmente, apoiam qualquer governo, né? Eles aderem a qualquer proposta. Lembre-se que eles apoiaram FHC, apoiaram o Lula, apoiaram o Temer, apoiaram o Bolsonaro e apoiarão, seja lá quem for, em troca de cargos públicos, verbas públicas nos municípios e pequenas localidades. E como é que você vê o movimento dos partidos de esquerda nessa eleição da Câmara? Porque quando não estão no governo, os partidos de esquerda são sempre minoria, tem muita dificuldade para lançar algum nome e, em geral, alguns acabam aderindo a uma das candidaturas com chance justamente por conta da questão de garantir cadeiras ali nas comissões da Câmara, o que é algo importante do ponto de vista institucional, mas também significa, como você ressaltou, Nicoli, às vezes a adesão a um nome que é ligado ao bolsonarismo, no caso
Arthur Lira ou mesmo o Rodrigo Maia, que também não é exatamente um sonho, né, para os partidos de esquerda. Como é que você vê essa movimentação? Seria mais jogo no momento político atual fazer uma candidatura de contestação e só negociar no segundo turno, ou já tentar fechar e garantir ali cadeiras em comissões, já que pode ser assim um ano 2021 de pautas muito contrárias, inclusive ao campo progressista? Bom, a gente não pode esquecer que na última campanha à presidência do Congresso, o Rodrigo Maia já tinha conseguido esse grande consenso, né? Com exceção do PT, mas partidos como o PCdoB, PDT apoiaram o Rodrigo Maia, né? A gente não pode esquecer disso. Com a diferença de que na última eleição à presidência do Congresso, o Rodrigo Maia também conseguiu apoio do Centrão, né? Isso fez com que ele tivesse larga margem de aprovação e também de apoio dentro do próprio Congresso. A diferença para essa próxima eleição dentro do Congresso é que os partidos nanicos, de fato, abandonaram esse apoio ao Rodrigo Maia e ao seu eventual candidato, e isso pode produzir uma nova articulação dentro do Congresso, como a gente estava discutindo agora há pouco, né? Fazendo com que o próprio PT, que tem um certo diálogo com o Rodrigo Maia, mas, embora nas campanhas à presidência do Congresso geralmente não apoie os candidatos democratas, né, mas esse ano parece que tudo indica que o PT apoiará, aliás, próximo ano apoiará o candidato de Rodrigo Maia. Não que haja um compartilhamento de ideais políticos entre o Democratas e o PT, mas o que há de comum é uma contestação à gestão do governo Bolsonaro, né, a maneira como o Bolsonaro tem levado a pandemia, e todas as demais pautas que se tornaram consensuais entre PT, democratas, PSDB, que são as questões minimamente voltadas aos direitos humanos, ao meio ambiente, à proteção de terras indígenas. Então é interessante perceber também esse movimento democratas, né? Democratas, que é o partido de Rodrigo Maia, foi um partido que historicamente concentrou a direita conservadora no Brasil. Por muito tempo foi o partido que antes mesmo de se chamar Democratas, quando era PFL, e na época da ditadura era o partido Arenas, que apoiava a própria ditadura e os governos militares. Então era o partido que tradicionalmente incorporava a visão mais reacionária, conservadora, tradicional do Brasil. No entanto, com a ascensão do Bolsonaro, o Democratas mudou bastante de perfil, né? Isso é bom que se diga, ainda mais com o Rodrigo Maia. Não é a figura dos sonhos, como você bem apontou, mas o Rodrigo Maia se mostrou-se minimamente progressista. E, ao mesmo tempo, ele promoveu uma ruptura com essa direita mais conservadora, né? Não só por adotar pautas progressistas, no caso do Rodrigo, mas também por se mostrar uma figura crítica a Bolsonaro, né? Então, isso explica por que o Centrão, ele hoje conserva parte considerável, né, dos religiosos mais conservadores, fundamentalistas, a bancada da arma também. Então, o Partido Democratas ele tenta se desvincular dessa imagem, talvez muito provavelmente pensando no cenário eleitoral de 2022. Porque a questão é a seguinte: em 2022 será candidato com bom nome aquele que se opor a Bolsonaro, aquele que conseguir se livrar de qualquer memória popular, né, da sua vinculação com Bolsonaro. E Rodrigo Maia, muito mais do que Dória e muito mais do que qualquer outro candidato da direita, é o que mais se vincula a essa ideia, né, de desvinculamento da sua imagem em relação ao Bolsonaro. Então, é isso que está em jogo hoje no Congresso, né, ou seja, mais do que garantir ou não a maioria de Bolsonaro no Congresso, o que está em jogo são as eleições de 2022. Agora, você citou também a questão moral e tendo em vista justamente as eleições de 2022, a gente já viu que nessas eleições essa foi uma pauta que acabou aí sendo decisiva, né? A sua utilização, às vezes de forma, às vezes não, na maior parte das vezes, para falar a verdade, de forma bastante leviana, né? Esse tipo de pauta acabou sendo decisiva aqui no segundo turno das eleições municipais, e a gente sabe que com a proximidade das eleições de 2022, muitos parlamentares vão querer aparecer também
trazendo esse tipo de questão para a agenda do Congresso Nacional. Isso é algo também que os movimentos, os partidos de esquerda precisam ficar atentos na escolha do presidente da Câmara, quer dizer, de repente o Arthur Lira, justamente por ser ligado ao bolsonarismo, pode trazer esse tipo de pauta para a agenda da Câmara dos Deputados, Nicoli? Sem dúvida, né? O risco de se eleger um candidato de Bolsonaro à presidência do Congresso significa conduzir todas as políticas retrógradas, né? Desde a liberação das armas, redução de direitos trabalhistas, toda a questão também de tornar ilegal, né, as práticas dos coletivos de esquerda, dos movimentos sociais, os sem teto, os sem terra, né? Ou seja, criminalizar todos esses movimentos, né, diga-se de passagem. Traz um perigo também às universidades, à educação pública. Então, o que Bolsonaro não conseguiu até hoje, nesses quase 2 anos de governo, foi dominar totalmente o Congresso, né? Ele consegue passar algumas pautas, né, mais econômicas ligadas ao Paulo Guedes, ainda que com uma certa crítica do Rodrigo Maia, diga-se de passagem, mas vejam que Bolsonaro não conseguiu aprovar tudo o que queria, né? Não conseguiu fazer as privatizações, a reforma tributária, entre outras reformas, inclusive ambientais, etc. E, obviamente, que dominando o Congresso e tendo a presidência, isso facilita muito mais o caminho de Bolsonaro, né? A aprovação de leis de uma maneira legal, constitucional, apesar dos pesares. Então, daí a importância desses partidos de centro-esquerda, centro-direita, buscarem uma mínima aproximação, né? Isso tende a produzir uma visão, uma distorção, né, dos direitos políticos, direitos econômicos da população. O resultado dessa história toda, para os próximos 2 anos, é que Bolsonaro, tendo fracasso nas suas ações e agindo de maneira violenta e contra os direitos da população, a tendência é que os partidos vinculados a Bolsonaro entrem em desgraça, literalmente, né? E o próprio governo adquire uma visão ainda mais negativa. Nós vimos isso nas eleições municipais, quando não vimos em nenhuma capital ninguém segurando arma, nenhum capitão e nenhum líder religioso sendo eleito, né? Isso é um ponto importante, né? Então, esse discurso não funcionou, principalmente nas grandes cidades aqui do Brasil. E a tendência é que, se esse discurso for levado ao Congresso e as leis bolsonaristas forem gradativamente sendo aprovadas, a tendência é que esses partidos adquiram uma visão muito negativa da sociedade sobre eles, e isso enfraqueça ainda mais a figura de Bolsonaro para 2022. No entanto, se Bolsonaro perder, Bolsonaro tende também a se fortalecer, né? É aí que está a questão, né? Porque Bolsonaro, sendo derrotado dentro do Congresso, continuará colocando a culpa nas instituições, nos processos democráticos, nas lideranças e na presidência do Congresso. Isso tende a gerar também uma instabilidade política, né? Lembre-se que Bolsonaro, nos 2 últimos anos, por não conseguir aprovações, seja no STF ou no Congresso, os bolsonaros e os bolsonaristas declararam verdadeira guerra, né? Ou seja, uma situação de conflito contra essas instituições, seja enaltecendo o fechamento do Congresso, do STF, ou até mesmo pensando na cassação de ministros e congressistas. Então vejam que o Bolsonaro, apesar de todas as críticas que possamos fazer contra ele, ele sabe manipular a opinião pública, né? Isso é algo interessante. É uma opinião pública pouco informada, muito emotiva, e que se baseia muito mais na ideia de um candidato, e agora um presidente antissistema, né? Só que isso levou, de alguma maneira, a um certo esgotamento também de uma parte da população. Isso ficou claro nas eleições municipais. Os candidatos bolsonaristas não foram eleitos nas grandes capitais, né? Esse é o ponto. Então, hoje a gente vive o dilema no Brasil, que é exatamente o seguinte: teremos um presidente antissistema e que haja contra todas as leis construídas desde a redemocratização, ou de fato a população brasileira esgotará a sua percepção positiva sobre essa figura que é o Bolsonaro.
Agora, Nicole, uma coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer e não precisou do Congresso Nacional para isso foi paralisar totalmente o processo de reforma agrária no Brasil. Processo, aliás, que avançava a passos lentos, muito aquém da necessidade do país, mas agora está totalmente parado. Entidades, movimentos como a MST vêm fazendo denúncias, inclusive no âmbito internacional, também entrando aqui, protocolando ações no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa situação. E hoje a gente vê os efeitos justamente do Brasil não ter feito uma reforma agrária digna desse nome até hoje no modelo concentrador do agronegócio e na inflação dos alimentos que decorre justamente desse modelo. Nicole, vai ser por aí que vai se conseguir destravar essa reforma agrária só com articulação mesmo dos movimentos, tentando judicializar? Ou você acredita ainda que é necessário também uma ação justamente no Congresso Nacional para buscar esse destravamento, Nicole? Bom, no Congresso, as causas em torno da reforma agrária, da reforma urbana também, ela está perdida, né? Exatamente porque os partidos de esquerda são minoria. E, além disso, partidos como o PDT, nem todos os, e PPS, que deveriam ser de esquerda, têm políticos que, enfim, são mais conservadores do que qualquer outra coisa e contra essas pautas. Outra questão também que é relevante, né, é a marcha bolsonarista contra os movimentos sociais, né? Não só o movimento negro, feminista, LGBTQI, mas também os movimentos de luta por moradia urbana e também por reforma agrária. E algo que os liberais precisariam abrir os olhos é pensar que a propriedade privada, enquanto um direito universal, não é uma pauta de esquerda, né? É uma pauta liberal, né? A gente não pode esquecer que o idealizador da concepção de propriedade privada é John Locke, né, pai do liberalismo político. A primeira vez que se fez uma grande reforma agrária no mundo foi na França, pós-revolucionária com Napoleão, com a ideia de que se cada um ou boa parte da população tiver terra para produzir, etc., você dinamiza mais a economia, a concorrência, etc. Então, o grande erro aqui no Brasil é a gente achar que reforma agrária é de fato uma pauta eminentemente de esquerda, e não é. É uma pauta liberal, é uma pauta que permitiria um maior acesso à propriedade e uma descentralização do acesso à propriedade privada nas mãos de poucos, né? No Brasil, a gente tem proprietários que têm terras com espaços maiores do que muitos estados na Europa, Bélgica, Suíça, etc. e tal. Então, essa reflexão a gente tem que fazer, né, de fato. E uma maneira desses movimentos políticos, os coletivos, o MST, a promover esse debate através do Congresso, através das eleições. E hoje esse caminho está totalmente cerceado dentro do Congresso, né? É algo que a gente tem que parar para pensar. Obviamente que o direito à terra ele é fundamental para dinamizar a economia, para que as pessoas tenham mais acesso a bens, né, de consumo, a possibilidade também de consolidar uma dignidade às suas vidas, né? Então, a questão é que Bolsonaro, nos últimos anos, aliás, desde o seu discurso e quando chega à presidência, ele reforça essa pauta anti-reforma agrária contra os movimentos, inclusive indígenas, né, e que lutam por suas terras, e o que o Bolsonaro fez, literalmente, foi abrir as portas da alvorada, né, do seu palácio, para que o que há de mais reacionário e tudo aquilo que vai contra direitos humanos, né, a gente não pode esquecer que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, né, enfatiza a questão da propriedade como um direito natural, né, e como algo que os estados deveriam zelar, assim como a Constituição Federal. Então, de fato, existem no Brasil terras abandonadas, onde não se produz nada, terras que servem apenas para especulação, outras terras públicas que são tomadas por grileiros e tudo mais. E tudo isso vai revelando que este governo Bolsonaro se volta apenas ao interesse de uma minoria arcaica, retrógrada, e que prefere desmatar, prefere tomar terras ou prefere deixá-las improdutivas, com o objetivo meramente da especulação, né? Então isso precisa mudar no país. Afinal de contas, a gente tem uma extensão territorial enorme e menos de 5% da população praticamente dona das terras que podem ser utilizadas para produção agrária ou para moradia, né? Então isso mostra que há uma grande desigualdade aqui no Brasil. É fundamental a gente promover essa reforma. E a gente não pode esquecer que
Bolsonaro, que substituiu Minha Casa Minha Vida, né, que é aquela casa verde amarela, não sei qual que é o nome do projeto, ela dá ênfase, sobretudo, à possibilidade de compra de casas, apartamentos pela classe média, né, e não dos mais pobres, como faziam os programas dos governos petistas. Além disso, do ponto de vista agrário, rural, Bolsonaro tem feito vistas grossas em relação ao desmatamento, à usurpação de terras públicas, né, por grileiros. Então isso mostra que é um governo totalmente retrógrado e que se mantém no poder exatamente por garantir apoio aos movimentos mais conservadores no Brasil e mais destrutivos, né, diga-se de passagem. Nicole, e é importante você ressaltar justamente essa questão de que reforma agrária não é exatamente uma pauta de esquerda, porque muitos países capitalistas fizeram a reforma agrária, até porque é necessário de fato deter a concentração de terra, mas a elite brasileira a gente sabe que ela não é propriamente capitalista, ela é praticamente feudal, não é, Nicole? Exatamente, né? Desculpa interromper, mas esse é um ponto muito crucial, né? Saiu uma pesquisa essa semana mostrando que a elite no mundo que menos produz valor é a brasileira, né? Isso mostra o famoso dito de Florestan Fernandes, no livro chamado A Revolução Burguesa no Brasil, primeiro quando ele se pergunta se a nossa burguesia é de fato uma burguesia. Ela não é competitiva, ela depende sempre do Estado, reclama muito da intervenção do Estado, mas quando o Estado não intervém, não faz absolutamente nada para promover o progresso econômico do Brasil. Então, na verdade, a gente está falando do patrimonialismo, né, que são segmentos econômicos, sociais, que vivem às custas do Estado, reclamam muito dele, dos seus impostos, das suas intervenções, mas se não fosse o Estado, não fariam nada. E são esses mesmos indivíduos que reclamam e contestam o Bolsa Família, né, que são 400, 300, 500 reais aos mais pobres, só que eles são os mais beneficiados com anistias fiscais, enfim, com vistas grossas do governo, né, em relação às suas dívidas. Então é importante a gente pensar que quando se diz que sem terras, sem teto são marginais e vagabundos, né, é o que diz a direita, e os mais conservadores, eles precisam colocar a mão na consciência e perceber quem de fato são os vagabundos e de fato preguiçosos nesse país. Então essa elite, ela de fato é muito conservadora, retrógrada, e ela representa interesses arcaicos e contra tudo aquilo que se pensa a favor do progresso econômico, da democracia. É esse grupo que está no governo. Diga-se de passagem, né? O que há de mais conservador, herdeiros da escravidão, do latifúndio, esses são os apoiadores raiz do Bolsonaro, e aqueles tantos outros ignorantes que não enxergam exatamente essas teias, né, de relações políticas, e que muitas vezes, sem ter recursos, sendo pobres, muitos deles desempregados ou com baixos salários, chegam a apoiar essas pautas, sem ter a menor consciência do que de fato representa o apoio à figura de Jair Bolsonaro. Nicole, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, bom final de semana. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicole Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.